um boa noite para tudo e para todos. A partir desse boa noite, quem está chegando aí, quem sou eu? Renata Machado. Eu ensino você a entregar mechas perfeitas, colorações perfeitas, trabalho de colorimetria, educadora na área, sem usar estrela de Oswald. Primeiro ponto. Aula de hoje, técnica perfeita para entrega de mechas em morena iluminada. Técnica perfeita que vai facilitar o teu dia a dia, que vai trazer possibilidades. E nessa aula a gente vai falar aí de alturas e tons, de fundos de clareamento, inclusive, que são as alturas e tons, fundos de clareamento mais predisponentes para a entrega dos resultados das morenas iluminadas, ok? Então, gente, vamos para essa aula de hoje? Entrega de mecha, entrega de morena iluminada, trabalho de morena iluminada com perfeição e com detalhe. A técnica perfeita para entregar morenas iluminadas. Qual é a técnica perfeita? Então, a partir disso, eu tenho para dizer para vocês que esse cabelo que está aí, esse cabelo que está abrindo isso, é um cabelo feito com essa técnica que a gente vai estar conversando aqui. Entrega de resultado com projeto feito, exclusivo, criado, pensado por mim em detalhes. E com essa técnica que as minhas alunas que estão dentro dos cursos têm noção do quanto eu amo, o quão maravilhoso é aplicar essa técnica, o quão prático, o quanto isso facilita. E aí, quem está chegando aí, vamos lá, gruda aqui em mim. E a gente vai falar de alturas e tons e outros detalhes que se somam para você entregar uma morena iluminada com perfeição. Meire dizendo que tem dificuldade para montar mechas. Esse cabelo é cabelo para quem nunca fez mecha, tem condições de montar ele com praticidade, com resultado moderno, perfeito, preciso, com praticidade, com segurança, com tudo e de forma muito rápida. Então, vamos lá? Dentro disso, Tamarinha, onde que eu troco aqui as telinhas, fui trocando aqui. Morenas iluminadas, antes de qualquer coisa, a gente falou da técnica desse cabelo aí, que é a técnica que está abrindo detalhe esse cabelo para dar um insight para vocês. E aí a gente vai, a partir disso, falar um pouquinho, né? O que é a oportunidade de se trabalhar com morena iluminada? Eu comecei dando um oi já comentando a respeito da alta demanda que cada vez se tem mais dentro dos salões por morenas iluminadas. A gente, há tempos atrás, via muita demanda do loiro, 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 e vê hoje ainda, lógico, mas a morena iluminada está chegando cada vez mais, cada vez com mais força. A gente tem aquela cliente que nunca fez nada no cabelo e que ela quer dar uma mudada, mas ela não quer fazer uma coisa radical, ela quer se ver mais bonita, ela quer ter um detalhe no cabelo que deixe ela mais moderna, mas ela também não quer ter um exagero ali de retoque sucessivo, muitas vezes, muito isso, muito aquilo, e ela quer ter resultado moderno, bonito, com cabelo saudável. Adicional a isso, ela quer ter menos tempo envolvido no dia que vai fazer o cabelo no salão, ela quer tudo e a gente quer entregar tudo para ela. Mas para a gente poder entregar tudo para ela que ela sonha, quer, e a gente também quer, porque a gente quer ter um trabalho entregue com perfeição, a gente quer ter um trabalho que nos envolva menos tempo e que a gente possa cobrar o valor que envolve o trabalho de uma mecha, porque mecha é o que há de mais lucrativo no nosso salão. E adicional a tudo isso, a gente tem o que aí? A gente tem ainda normalmente um envolvimento muito menor de produto, então ainda mais lucro, porque entra dentro de um cenário de bolso, um valor de mecha, beleza, com um custo reduzido na questão quantidade de produto aplicado, menos tempo envolvido para a execução do trabalho, e dentro desse cenário todo, aqueles valores de mechas entrando no nosso bolso. Por quê? Cabelo de loiro, cabelo de morena iluminada, você vai cobrar um valor diferenciado? Eu sugiro que não. É um trabalho de mecha, ponto. Eu sugiro você ter valores que envolvam mecha, entrega de mecha. Qual é o teu valor para fazer mecha? E dentro disso você vai fazer de valor diferenciado quando você tiver uma correção, quando você tiver situações que são situações aí que demandem o quê? Que demandem um implicante maior, um conhecimento, uma maestria, alguma coisa. O trabalho da mecha dentro de um cenário é loiro, é morena iluminada, é mecha, ponto. E é mecha dentro de um aspecto que você tem condições de estar cobrando o valor, não fazendo a diferenciação do tempo que te envolveu ou ainda de quanto produto você envolveu. Eu não faço essa diferença. Eu cobro mecha, seja loiro, seja morena iluminada, o valor que cabe dentro dos meus valores de cobrança mecha. Sábado, por exemplo. Sábado eu fiz 3 mechas, 2 eram loiras, uma morena iluminada. A morena iluminada foi a que menos tempo me demandou, menos produto envolveu. Eu cobrei o mesmo valor
ali, nesse conjunto de obra. Se eu fosse avaliar termos de produto, isso, aquilo, eu deveria ter cobrado menos da morena iluminada, porque eu cobrei um valor bom, tanto para bem bom, para as duas loiras. Mas eu cobrei mesmo no morena iluminada, porque foi uma estrutura toda pensada, foi um croquis todo, um projeto todo detalhado, foi uma avaliação de um cabelo feito, uma estrutura de distribuição de mecha que foi muito bem pensada e avaliada antes e organizada com aquela cliente. Então, me demandou um tempo, e esse tempo envolvido, a entrega do resultado, tudo isso eu levo em consideração mecha sendo entregue. Ponto. E mecha sendo entregue com perfeição. Ponto. Ok? E aí aqui a gente pode ver algumas possibilidades em resultados no que diz respeito a mechas. Mechas dentro de técnicas, passagens e tons, resultados que se somam aí com modernidade, porque a mecha, ela tem o quê? Ela tem a modernidade nessa pedida da morena iluminada, que as clientes estão aí pedindo muito, e também técnicas atuais. Técnica atual, a gente tem os eriçados, a gente tem aquelas passagens que não fica com a marcação na raiz. Ah, mas eu tenho possibilidade de entregar morena iluminada quando tem branco. Sim. E aí eu tenho possibilidade de entregar camuflagem de branco na produção de uma morena iluminada, e dentro disso eu vou ter algumas mechinhas saindo da raiz, camuflando aquele branco, um projeto muito bem pensado, que o caso daquela de sábado foi isso, era uma técnica de mecha morena iluminada para camuflar branco. Ponto. Então, era uma morena iluminada que tinha ainda um detalhe, tinha camuflagem de branco junto. Então, vou cobrar o valor de mecha, ponto, com esse potencial da camuflagem associado. Vou cobrar menos porque foi menos produto e menos tempo? Não. E aí eu tenho isso, e dentro disso eu posso criar, mesmo no projeto que tem que ser umas mechinhas da raiz para gerar camuflagem, esses projetos que dão essa iluminação adicional na estrutura lá para a ponta, que vai me dar uma marcação num hair contour, que vai somar todos esses detalhes que são importantes para que seja uma técnica entregue com perfeição. E esses detalhes somados, esse conhecimento da técnica perfeita, do projeto sendo feito perfeito, da questão de entender a cliente e de direcionar essas cores, estruturar esse cabelo, essa distribuição, é que vão trazer todo esse detalhe lá no final do perfeito da mecha, a somatória. Então, aqui a gente tem possibilidades diferentes na entrega de resultados de cor, distribuição, concentração para esses 3 cabelos. E uma demanda que a gente vai ter cada vez mais. Escrevam isso. A gente vai ter cada vez mais nos nossos salões essa demanda se fazendo. Vem numa crescente e vai se intensificar cada vez mais. E quem não se especializar nisso vai estar perdendo, e vai estar perdendo muito. Já está perdendo e vai estar perdendo cada vez mais. Então, o que a gente tem aí para classificação? Para a gente definir o que é uma morena iluminada. Primeiro, uma morena iluminada, ela não é uma técnica, vamos pensar assim em si, mágica. Eu posso usar distribuições dentro de um cenário das mesmas distribuições que eu tenho para a entrega dos loiros, ok? Mas eu tenho situações que diz respeito de forma muito particular à perspectiva de alturas de tom até onde eu vou trabalhar para entregar os resultados da morena iluminada, os resultados em cor, os resultados visuais, no direcionamento da cor para a morena iluminada. E aí a gente tem o contraste entre o claro e o escuro, além dessas entregas de cores e nuances particulares que a gente já vai falar um pouco a respeito, a gente tem o contraste entre o claro e o escuro, mechas de contraste se somando, ou a gente vai ter o quê? Contraste mais evidente, como é o caso desse cabelo. Se a gente voltar nessas aqui, a gente vê que no meio existem mechas escuras nas duas primeiras que vão até a ponta lá se projetando. Tem toda uma iluminação saindo mais suave na raiz e tem uma iluminação se projetando para a ponta mais acentuada, nas duas primeiras dos cantos. Ok. Mas a gente tem escuro chegando até a ponta. Aí essa do meio, já temos um cenário aí diferenciado. A gente tem aquela passagem natural, aquele esfumado na raiz, aquela naturalidade que não foi esfumado, foi criado via técnica, todos esses cabelos, nenhum
cabelos meus que eu crio, eu não esfumo, eu uso da técnica já para criar o efeito do esfumado. O que eu faço? Esfumado em cabelo que chega aqui para correção, que não tem solução, que veio ruim com problema de outro lugar e que eu preciso corrigir via esfumado. Mas os cabelos que eu crio eles, eu e as minhas alunas, quando aplicando elas as técnicas que eu ensino, a entrega direta do trabalho do esfumado sem criar essa situação de esfumado, aplicado o produto, que vai criar uma barra, que vai depois ter um processo oxidativo, que vai haver um desbotamento, uma marcação, um problema. Vai estar se criando um problema, certo? E aí, dentro disso, essas duas das pontas, a gente pode ver que lá na ponta, essas duas das extremidades, chega mechas escuras em contraste. Então, eu tenho esse contraste claro e escuro que vai até a ponta. Essa central, ela já tem um tom de morena iluminada, que fica lá naquelas alturas mais claras com uma pitada de mel ali, né? E ela acaba lá na ponta tendo uma explosão de clareamento mais intensa. E essa explosão de clareamento mais intensa, eu vejo nesse outro cabelo que ele tem aqui uma pitada de dourado, cobre mais intenso também. E uma raiz nesse cabelo aqui, que ela vem toda sem clareamento. Ela vai criando clareamento de uma altura para baixo. Ela vai tendo alturas diferentes, então níveis de eriçamento, níveis de projeção de clareamento diferente e com uma concentração mais expressiva. Mas em qualquer um desses cabelos eu tenho contraste, tem claro e escuro. Então, morena iluminada está onde? Dentro de um cenário de existir esse contraste entre esse claro e esse escuro, em tons mais quentes. O claro presente é um tom mais quente do que a gente vai ter lá nos cenários que envolvem os loiros, de modo especial, a partir da altura de 9. Mechas mais sutis na saída, um hair contour mais marcado? Pode. Na saída, mais sutileza, menos marcação. E, consequentemente, eu posso ter mais explosão lá na extremidade, como é o caso desse cabelo, como é o caso daquele cabelo lá do meio. E aí a gente tem agora, para esse ano, para essa temporada, em alta, super em alta, para esse 2022, tons que tem a pitada de marrom. E esses tons que tem a pitada de marrom, a gente tem marrom dourado, a gente tem marrom acobreado, a gente tem marrom, que se fala os avelãs, se fala tantos nomes, mas o marrom. E aí esse marrom, ele pode ter uma pitada mais quente, uma pitada um pouquinho mais fria, N nuances aí que se soma, ou só um marrom mais presente no contraste com fundo natural mais frio, já dá um efeito lindo. Pensa você, lá num cabelo, um natural 5, por exemplo, e você insere uma mecha ali, lá numa altura de um 8, pode ser um marrom natural. O que é um marrom natural? É um 8,0. Um 5 natural com um 8,0. Ele não, na mecha, ele não precisa ter a nuance quente também somada. Pode ter ali uma pitada mais quente numa altura de dourado, com uma pitada de um cobrezinho, pode tanta coisa, mas só essa pitada também desse contraste entre aquele frio lá na altura de 5, aquela altura de 5, e essa altura de 7, de 8, desculpa, já dá uma perspectiva linda de resultado. Entrega maravilhosa. E uma entrega requintada, uma entrega sutil, bonita, que dá um requinte. Naturais, tons naturais se somando com sutileza, com beleza. Ama. Olha a Elizabeth dizendo que ama. A Custódia dizendo que adora os tons marrons. Pois bem. E tons marrons são o quê? Se a gente for pensar, os marrons, de fato, a gente tem nas neutralizações. Como eu falei, o 8 é um marrom. Eu posso levar num 8 natural, um marrom, uma mecha. Fica maravilhoso. Eu tenho clientes que eu faço isso. Fica lindo. Tá num 5, uma mecha no 8. Barbada, lindo, maravilhoso. Ah, mas daí quer uma pitadinha de dourado, quer uma pitadinha de cobre, que daí são outras personalidades, outras pessoas, ok? Semana passada eu fiz uma entrega de mecha que eu tenho isso, natural 5, a mecha numa altura de 8, a entrega do resultado. Ela é uma pessoa mais discreta, eu fiz uma morena iluminada muito sutil, muito suave, botei algum trechinho, acho que ali no meu feed, a respeito daquele cabelo, fica lindo, discreto, fica clássico, requintado. Então, serve tanto, e aí a gente tem, dentro disso tudo, né, a gente tem o quê? Morenas iluminadas, serve tanto para cliente mais discreta, como é o caso dessa que eu estou falando, que eu mencionei, que eu comentei, ela é mais clássica, ela é mais discreta, como para aquela que gosta de detalhes, de um cabelo mais destacado, que daí você vai fazer um hair contour mais marcado, você vai fazer uma ponta mais
centrada, concentrada, mais saturada, uma iluminação mais intensa, vai fazer aquela raiz com uma passagem aí que dê esse tom, esse contraste de tom, conforme está nessa foto, como estava lá nas outras. E aí, mais um detalhe que a morena iluminada, ela é, assim, para a gente, ela é chave, muito importante. O que acontece? A gente tem as clientes que buscam a gente para fazer mechas. Beleza, tem uma demanda de loiros, ótimo. E a cliente chega para você com foto, dentro de um cenário que ela quer aquele loiro que está lá na foto. E primeira coisa que a gente, quando profissional, precisa fazer é teste de mecha. E aí, dentro disso, o que a gente faz? A gente vai fazer o teste de mecha e o teste é o cabelo que diz se passa ou não passa. O cabelo não passou. E aí você para cliente, pá, não dá para fazer mecha em ti. Você pega e vai embora, porque eu não posso fazer nada por você. Você faria isso? Me diga aí se você faria isso. Deixa eu ver o que tem aqui nos comentários. Olha aqui, a Ivaneide está dizendo que não. Pois é, olha só. Ela está dizendo que ela não manda essa cliente embora. Quem mais aí? Quem mandaria a cliente embora? Mais alguém que não mandaria? Porque não dá para mandar, né, gente? A gente não é louco. O cliente veio procurar você, confia em você para executar um trabalho, mas é o cabelo dela que não deu possibilidade de você executar. E aí, olha aqui a Vani dizendo, jamais a gente vai mandar uma cliente embora sem dar uma perspectiva para ela. A gente vai dar um cenário para ela, dentro desse cenário a gente vai criar possibilidades, e nesse criar possibilidades, aonde que a gente tem uma possibilidade de ouro? A gente tem aquela busca que ela veio pedindo a loira platinadésima, mas não tem, o cabelo dela não permite. E aí, o que você vai fazer? Você vai oferecer, dentro do que o cabelo deu de possibilidade de clareamento com saúde, porque você não vai fazer uma mecha onde o cabelo depois vai ao chão. E aquela cliente vai acusar quem? Você. E quem que é o culpado? Você. Então, você vai fazer aquele trabalho dentro do cenário de propor para ela uma morena iluminada, mostrando 1000 possibilidades, procurando dentro disso, olha ali, ó, Elizabeth dizendo, não dispenso não, daria outra opção, e qual que é a melhor opção? Dependendo da altura de tom, o cabelo chegou, ele muito provavelmente não chegou na altura de tom para aquele loiro claríssimo que ela buscou, mas ele chegou em uma possibilidade para uma morena iluminada dentro de algum cenário das possibilidades que a morena iluminada dá. Porque a morena iluminada ela é possível dentro de várias alturas. E a partir disso, você sabendo técnicas apropriadas para a entrega da morena iluminada, você sabendo direcionar uma cor que fique bom para aquela cliente, você sabendo conversar com a cliente, explicando que o cabelo dela naquele momento não permite, mas que ela pode ficar linda com uma possibilidade de uma morena iluminada, cara, você tem faca queijo na tua mão. É o quê? É você ser um profissional especialista no que faz trabalho de mecha, faz trabalho de mecha bem feito, perfeito, tem conhecimento. Além de toda essa questão do conhecimento, tem postura para colocar as coisas para ela, conversar com ela e deixar claro que não é não vontade tua, é o cabelo dela que não tem condições, que não permite. E a partir disso, você criar projetos e possibilidades e dar escolhas para ela, que ela saia depois, faça, decida o que, faça, e saia se sentindo bonita, que se sinta envolvida naquilo, se reconheça, não era o loiro, mas ela entendeu que não pode fazer qualquer coisa, a qualquer custo no cabelo dela. E se ela, em último caso, dizer, não, eu não quero, eu não vou fazer em outro lugar. Aí você tenta oferecer, tratar, cuidar, preparar para, num outro momento, fazer teste novamente, lógico, né? Mas você primeiro ofereceu uma morena iluminada, não foi. Então, vai para o outro cenário. E aí, se ela realmente for uma pessoa curta, assim, que não entender e quer aquele loiro platinado que vai cair o cabelo todo, deixa outra pessoa derrubar o cabelo. Não bota você a mão para derrubar, porque isso derruba a tua carreira. Isso pode dar processo, isso pode te levar aonde? A bancarrota. E aí, nada bom, né? Nada bom. Ivone, boa noite. Como fazer quando a cliente vem para o salão para fazer orçamento de mecha e não volta? Orçamento, você faz o orçamento, não tem compromisso nenhum. Se ela fez o orçamento, você olhou o cabelo, deu uma noção e ela não voltou, não voltou. Você tem que deixar real para ela do porquê que você está passando orçamento. Primeira coisa, os valores que você vai passar. Então, só respondendo aqui para a colega, que eu acho que serve para todo mundo, tá, gente? Bem importante isso. O que acontece? Você vai fazer
toda uma avaliação daquele cabelo e você tem um porquê de estar passando aquele valor. Passar um orçamento e dizer o valor da mecha dá tanto é uma coisa. Agora dizer o valor para fazer a mecha no teu cabelo, onde eu tenho que tomar esse cuidado, onde eu tenho que fazer esse detalhe, aonde eu preciso, e a gente tem que precaver a saúde do fio. Você explicar todos os detalhes que se somam na estrutura do projeto para aquele cabelo, você conversar com aquilo que eu falei, postura de especialista. Mas não dá para fingir ser especialista. A pessoa tem que ter conhecimento. Ela tendo conhecimento, ela se coloca no lugar de levar para o seu cliente o conhecimento dos porquês. Essa é a palavra-chave, os porquês. Explicar os porquês das coisas é que faz com que a cliente veja o quê? Não o preço do teu trabalho, mas o valor do teu trabalho. Porque o valor do teu trabalho é muito diferente do que o preço que você está dando. As pessoas vendo preço, elas podem não voltar, podem não ficar, mas elas vendo valor, elas ficam. Quando elas entendem o que você está oferecendo para ela. Você está oferecendo uma mecha que você vai descolorir isso e ponto? Ou você está oferecendo um trabalho personalizado, com um projeto personalizado, com um cuidado de integridade mantida naquele cabelo, com todo um conjunto de detalhes que vão se somar aí para aquele cabelo ser o trabalho que ela precisa, que ela quer, que ela sonha e sair feliz, realizada. E aí, valor, a pessoa vai ver quando você explica os porquê. Preço é muito pequeno. E preço é o que as pessoas veem o orçamento, preço e não voltam. Então, postura. Postura profissional. É isso que leva ao cenário de mudança e as clientes ficarem com você. Quando você gera o laço de confiança e mostra o valor do teu trabalho para elas, tá? Espero ter ajudado aí, tá, Ivone? Então, dentro de tudo isso que a gente viu aqui de Morena Iluminada, vamos dar aqui um andamento nas coisas. Quais os tons mais pedidos aí nos nossos salões? Então, meu Deus, a gente ouve tanto tom, e o avelã, o caramelo, o mel, o canela, o cappuccino, o chocolate, o doce de leite, o bronze. E aí, nisso tudo, tem tantos nomes que são, assim, a cereja do bolo por causa do nome, né? E no final da história, a gente tem que, antes de tudo, identificar. A gente não pode se ater a um nome, a gente tem que ver o que tem por trás daquelas cores, quando a cliente traz uma imagem e ela quer que você reproduza aquela cor, porque ela gosta daquela cor. Então, nomes, essa história de nomes para fazer bonito, e nomes que eu vejo as pessoas inventarem por aí, chovendo, chove por aí, nomes de resultados, isso e aquilo. Cara, vamos sair do mundo de ilusão, tá? Vamos para real e para a prática das coisas. Tudo tem um marketing, então o nome bonito gera um marketing. Mas o que você tem que ver? Você tem que ver se lá no mel, o que é um mel? Mas o mel, o que eu tenho que olhar para me entregar um mel? Você tem que ver qual a coloração que você tem no teu estoque que vai entregar resultado que tenha dourado. Mas a cliente chegar e te pedir mel porque está na moda e você ir lá e colocar o que você viu que tem dourado no cabelo dela, você pode entregar um resultado péssimo. Por quê? Você não mostrou uma tabela para ela e pediu para ela te mostrar o que é o mel aqui para ti. Porque dourado eu tenho respostas na altura de 9, na altura de 8, tá? Mas o que ela vê por mel? O que é a mecha mel para ela? Aí a gente vai lá para a questão de bronze. O que tem no bronze? Bronze, tá? Eu tenho que identificar que naquela cor eu tenho um resíduo de o quê? Eu tenho um resíduo lá de um pouco de cobre, um cobre um pouquinho mais avermelhado. E qual é a coloração que eu tenho que vai conseguir entregar aquela cor? Antes de querer falar em nomes bonitos, em nomes que chamam atenção, e a canela não sei o quê, eu já vi assim, a canela verde, a canela madura, a canela seca, a canela... Tanta coisa, gente. Treino visual, para entender o que a nossa cliente busca acima desses nomes, o que a gente lá na tabela pode identificar com ela de cor, mostrar para ela te mostrar, e não é a cor que está lá na tabela que você vai aplicar. Você tem que entender o que está ali e, a partir disso, na tabela que ela está te mostrando, ou nas fotos que ela está te trazendo, mas ela trouxe foto, ótimo. Além da foto, mostra a tabela para ela. Para, a partir disso, você conseguir criar a entrega do resultado que realmente dê certo e que não frustre no final. Porque o que eu mais vejo é profissionais ouvindo a pessoa dizer algo, indo lá e colocando o que ela acha que é aquela cor. Mas cor é uma coisa muito particular. E o particular de cor é que o meu olho vê cor diferente do teu e da cliente. E aí? Então, assim, quanto aos tons a gente tem?
Dentro desse cenário, avelã, caramelo, mel, cappuccino, chocolate, doce de leite, bronze, mil possibilidades de nome, certo? Mas a gente precisa, antes de tudo, identificar o que cada um representa. E a partir disso, a gente tem os mais quentes, a gente tem os menos quentes, a gente tem ali até a possibilidade de entregar numa altura de um neutro, como eu falei. E dentro de tudo isso, o que a gente vai ter? Aí sim, a entrega de um resultado perfeito. E aqui, fundos de clareamento. Então, vamos falar sobre os fundos de clareamento e alturas de tom para as entregas de morenas iluminadas, os mais cabíveis possíveis. Vocês viram que nessa foto anterior a gente tem várias possibilidades em tons que vão oscilando, né? Aqui ficou as fotos um pouquinho pequenas, não dá para conseguir captar muito, mas vocês percebem que são cabelos mais claros. E dentro disso a gente tem o que aí? A gente tem cabelos que tem umas mechas em morena iluminada que dá umas pitadas um pouco mais claras. Em comparação a esse aqui. Por que eu quis trazer esse aqui? Porque a gente tem possibilidade em alturas que 5, 6, 7, 8, se fala que a morena iluminada, eu tenho elas dentro da altura do 6, do 7 e do 8 principalmente. Sim, mas além de 6, 7 e 8, eu tenho uma possibilidade lá numa altura de 5. Tenho. Por que eu tenho? Esse cabelo, por exemplo, foi uma entrega numa altura de um 5. Por quê? Uma pessoa com uma coloração preta no cabelo, e nessa coloração preta ela queria mudar, ela queria ver o que ela podia fazer para dar um up, dar uma mudada. E de cara eu disse para ela, olha, em termos de mecha, eu disse para ela, em termos de mecha, primeiro ponto, a gente tem que ver até onde que o teu cabelo permite a gente fazer um clareamento. Uma pessoa que tinha saturação repetidas vezes de coloração mediante a aplicação de colorimetria comercial. Aquilo vai saturando, aquilo lá vai. E aí, depois, para clarear, vocês sabem o que dá, né? Pois bem. Então, dentro desse cenário todo, teste de mecha chegou onde? Num 5. Preto, aplicação repetida, saturação, cabelão lá na cintura, de coloração preta. E aí, teste de mecha num 5. O que a gente fez? Uma morena iluminada que ficou linda, discreta, mas muito linda, deu vida para aquele cabelo preto, chapado, pesado nela. E a partir disso a gente fez um corte apropriado, porque o corte também ele é muito importante ser pensado para casar com o trabalho da mecha. E feito isso, a gente tem aí a possibilidade, porque se eu tiver um cabelo preto, ele está lá no máximo do grau de escurecimento e altura de tom que a gente tem. E aí, no momento que eu colocar 3, 4 tons em clareamento, em contraste, como a gente viu, é contraste entre claro e escuro. A questão da morena iluminada. Quando eu coloco 4 tons de clareamento, saio lá daquele preto e trago ele aqui para a altura de um 5, eu já consigo uma entrega de mecha que dá um efeito de vida para esse cabelo. Já dá um plus, já aquece, já transforma, já dá modernidade. Então, sim, fundo 5, fundo 6, fundo 7, fundo 8, fundos que têm alturas com respostas mais quentes. Na altura do 5, eu tenho vermelho. Na altura do 6, 7 e 8, eu tenho o que aí? Eu tenho os laranjas em diferentes concentrações. E aí, dentro desse cenário, desses laranjas em diferentes concentrações, eu vou ter possibilidade de entrega de resultado top mais, certo? Aí eu tenho aqui, eu tô até com umas mechinhas em testes, ó. Fundos expostos, que amanhã eu vou estar testando, umas possibilidades, umas colorações novas que chegaram para mim. Então eu consigo criar inúmeras possibilidades. E esse cabelo, a iluminação que foi colocado nele, tinha uma pitadinha muito sutil ainda daquele de um residuzinho daquele vermelho. Podia ter neutralizado, podia, mas ele ia fechar um pouco mais. Aquela pitadinha ainda permanecente, remanescente ali, com um pouquinho de vermelho, ele consegue dar um pouco mais de brilho, porque a cor quente, ele dá a impressão de ser mais claro. É a altura de 5, mas como é uma cor quente, ele dá a impressão ainda de ser um pouquinho mais claro. Então, a gente deixou com uma pitadinha ainda de tom mais quente. Mas, mesmo assim, se eu tivesse lá com preto azulado, e eu levasse para uma mecha num preto natural, numa altura de um 5, que eu digo de neutralizado, eu ia ter contraste, ia ficar bonito. Porém, aquela pitada, ainda avermelhadinha e um resíduozinho, deu mais vida, porque dá a impressão de estar um pouco mais claro. Então, fundo 5, 6, 7, 8, aonde eu tenho alturas aí que se somam ainda com residual quente, presença de laranjas e vermelho.
Mechas morena iluminada são as melhores possibilidades em altura para entrega, as mais cabíveis e que dão os resultados mais bonitos. Aí a melhor técnica. Qual que é a melhor técnica, gente? Aqui eu propus essa aula. Técnica perfeita para entrega de morena iluminada. Melhor técnica, técnica de vaporização. Essa técnica entrega esse resultado, que eu posso deixar algumas mechinhas um pouco mais próximas da raiz saindo. Eu posso deixar aquelas mechas aqui, ó, projetando mais para baixo. Eu vou voltando aqui, tá, gente? Pode entregar esse mesmo resultado com as mechas ainda mais para baixo, mais longe, mais disperso, aí mais longezinho da saída da raiz. Eu fui ler aqui e eu me perdi. Ó, a Ariana está dizendo aí, deixa eu voltar, porque eu estava falando aí e olhei lá. Olha, a Ariana está dizendo que a técnica top de linha. Sim, é uma técnica top de linha. E é uma técnica top de linha feita, sim, que a Elizabeth está dizendo, com o secador. Pois bem, então, a técnica de vaporização, a gente consegue criar projetos de forma muito mais prática, rápida, dentro de um cenário de resultados que você vai estar criando o universo de possibilidades para a tua cliente na morena iluminada. Tem hair contour esse cabelo, tem estouro de luminosidade lá na ponta, na extremidade, tem umas mechas saindo umas mais para cima, outras mais para baixo, algumas mais proximais um pouquinho. Eu posso fazer com uma distância, uma questão mais distal, tranquilamente. Eu controlo e eu entrego N possibilidades dentro do uso dessa técnica. A técnica de vaporização, ela vem como um cenário de virada de chave em possibilidade que vocês não têm noção. E aí, tem alunas dentro de Morena Iluminada que ali no nosso cenário, profissionais, alunas que já tiveram aí comigo e que estão, tem o que, por exemplo, Josefa Nunes. Josefa entrou lá na primeira turma. A Josefa, minha linda querida, ela hoje ela se especializou, está vendendo como especialista o trabalho dela em Morena Iluminada. Por quê? Ó, a Cássia também dizendo que maravilhosa essa técnica. Essas meninas que estão aí no curso estão ó, ligadas, conectadas, né? E aí, olha aqui, a demanda é tanta que tem alunos e profissionais se posicionando como especialistas em mechas de morena iluminada. Pois bem, gente, é um nicho, é um nicho. Você pode nichar e ser especialista e vender o teu trabalho como especialista em morena iluminada e faturar muito, pacas. Envolve menos tempo do que trabalho com loiro. Não estou dizendo para não fazer loiro, estou dizendo que se você quiser, você pode fazer o que a Josefa está fazendo de forma muito inteligente e conquistar um nicho de mercado amplo, muito, muito, muito amplo. Ouçam a Josefa. Sou cabeleireira há 33 anos. Eu resolvi, né, fazer o curso da Renata. Eu estou muito satisfeita com os meus resultados agora. O curso, ele me ajudou bastante a ter mais clientes, porque, assim, quando eu fui aprendendo e fui introduzindo o método no cabelo das minhas clientes, eu fui vendo a satisfação delas. Eu também fiquei satisfeita. As minhas redes sociais ficaram mais organizadas, ficaram mais bonitas e, consequentemente, a clientela vem, né? No meu Insta, né? As pessoas, quando eu posto lá meus trabalhos, as pessoas vêm no direct e falar comigo, ó, é aquele cabelo, não sei o que, eu quero o meu igual, tal. E, assim, o feedback tem sido bastante bom, coisa que eu não tinha antes, né? E aí, ó, a Mari está dizendo, eu fiz o curso de vaporização, amo, amo, amo. A Mari está aí no curso comigo, sim. A Tereza, verdade, Renata, técnica de vaporização ótima também para cabelos que possuem cabelinhos curtos de vários comprimentos. Ó, Tereza aí, falando um pouquinho da técnica. O que existe na técnica de vaporização? A facilidade, a praticidade, quando você fizer o uso dela, você vai, vou dar spoiler, quando você termina o trabalho da mecha, você está com o cabelo todo limpo, todo limpinho, você não tem que ficar desfazendo nada, 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 nada de nó que tem ali, daqueles emaranhados que vem do cenário das eriçadas. As eriçadas, elas dão a necessidade de depois você abrir. A vaporização, não. Olha que esse trabalho da Glaze, só por ela ter aprendido os detalhes. Por quê? A técnica de vaporização não se faz de qualquer jeito. Ah, é com o secador. É. Mas e como que faz com o secador? Tem técnica, tem forma para se trabalhar
a técnica da morena iluminada. Tem como você projetar o secador, tem como você botar o ar, tem como você dimensionar qual o grau de contraste que você vai dar entre o escuro, que vai se manter de natural, é claras e escuras, né? Beleza, então, quanto que você vai clarear? Como é que você vai projetar? Como é que você vai dar as alturas e tons? Tudo isso precisa, dentro desse cenário, tudo isso precisa, dentro desse cenário, ter o conhecimento para criar essas condições de projeto. E aqui a Sueli querida, entrou na antepenúltima turma. E aí é o primeiro trabalho dela de morena iluminada. Primeiro trabalho dela entregue depois de ter feito o curso. Olhem o resultado desse cabelo dessa morena iluminada, aplicando técnica vaporização. Técnica de dentro do curso. Com esse resultado divino. Tá ali, botando em prática e colhendo os resultados. E ela mandou, que a cliente amou, e eu feliz, fico por ela. E aí, Renata, em poucos cabelos essa técnica também fica bom, fica lindo. Ela é uma técnica aplicada para quem tem pouco, bastante, qualquer circunstância de cabelo, tem muito fio curto, tem muito fio novo, tem muito fio quebrado. É uma técnica ouro, uma técnica chave, gente. Chave mesmo. E aqui vamos fazer uma análise rapidinho de algumas celebridades em projetos de cabelos para morenas iluminadas. Olhem aqui, a Maísa. Olha esse cacheado. Falei lá, depois a gente volta a falar mais um pouquinho sobre a questão de vaporização, morenas iluminadas. Agora vamos fazer uma engenharia reversa aqui rapidinho. Maísa, olhem esse cabelo da Maísa. Esse cabelo da Maísa para um cacheado. Dá para usar uma técnica de vaporização se quiser? Dá. Pode usar o eriçado? Pode. Beleza. Eu sempre faria esse cabelo na vaporização. E a partir disso, a gente tem o que aí? A gente tem uma iluminação que se dá com uma concentração bastante grande de fios aclarados, aonde ela dá uma impressão aí de estar todo, ele tem poucos níveis de contraste. Então, ela deu uma iluminada bem ampla, tem uma saída no esfumado aí na raiz, mas aqui, esse tipo de projeto, daria para fazer com eriçado, daria para fazer também com a vaporização, para essa entrega que temos aqui, Maísa em ação. Ainda, olha a Adriane Galisteu e a Grazi Mazafera, já foram loiríssimas, né? Pois bem, foram, mas elas brincam até por personagens. E a gente tem muitas artistas que vêm num cenário de estar se assumindo dentro de uma perspectiva de sair do loiro, se assumindo, se colocando em morena iluminada, também porque querem uma mudança, e essa mudança, por estar tão em altas morenas iluminadas, elas estão entrando aí nessas propostas. A Adriane, vejam só, olhem essa proposta, tanto da Adriane quanto essa proposta da Grazi. Vocês veem muita diferença nas condições de apresentação de altura de tom entre esses cabelos? Do natural para o clareamento das mechas? A Adriane Galisteu, ela tem mechas dentro de nível diferente de aplicação, ela não tem nada de hair contour marcado, e ela tem aí a iluminação se dando toda mais projetada para as pontas. E essa iluminação é possível com a técnica de eriçamento, que depois você vai ter que abrir os nós, e é possível criar esse projeto mediante conhecer todas as questões que envolvem altura de tom, projeto de distribuição, como que entra o jato de ar, tudo isso é possível fazer com a técnica de vaporização, sem ter que abrir os nós no final, e de forma muito rápida. Grazi Mazafera, a Grazi, podem ver, também a saída aqui da frontal dela, sem hair contour, mas por baixo vem uma iluminação nessas mechas por baixo, um pouco mais intensa, projetando aqui por essa mecha frontal lá mais para o comprimento. Porém, as duas com graduação de clareamento em comparação à base natural, delicada, sutil, mas com uma entrega de resultado próximo ao natural, aquele tom sur tom, uma coisa nada agressiva, algo mais sutil e discreto. A gente pode ter morena iluminada, que tem o cobre, que tem o vermelho, eu posso fazer morena iluminada com vermelho? Posso. E posso fazer morena iluminada, inclusive, com vermelhos vibrantes. Tem uma profundidade, uma altura de tom bem escuro na base e bota uma mecha mais intensa no vermelho? Posso? Isso é uma morena iluminada? Ou já passa a ser aí também uma morena dentro de um cenário do quê? Uma morena dentro dos ruivos, mas ela é uma iluminação. E aí a gente tem aqui elas com uma descrição. Lembra que eu falei que a gente tem algumas situações de clientes que querem trabalhos discretos e a gente pode entregar isso de forma perfeita. Aqui a gente já vê uma proposta diferente.
a nossa Giovanna Antonelli com Hair Contour. Giovanna Antonelli já quis, dentro do cenário da entrega da morena iluminada, algo mais marcante. E esse mais marcante, essa franja com o Hair Contour, com uma pitada mais quente na entrega da cor e dentro de uma explosão de luminosidade lá para a ponta mais intensa. Então, proposta bem diferente daquela que estava aí nas outras duas colegas globais dela, né? E aí, dentro disso, a gente tem essas duas possibilidades aqui em foto dela, mas para aproximar mais o rosto, a outra para ver uma expressão no cabelo mais comprido, mas ambas essas duas possibilidades em fotos mostram que ela tem uma expressividade maior na distribuição da mecha, inclusive ali na extensão, não só no hair contour em comparação às outras, e maior nível de contraste. Então, já é uma proposta de um cabelo onde ela quer que o cabelo chame mais atenção, que ela tenha ali um olhar maior sobre aquele cabelo, sobre ela, de modo específico. Voltamos aqui um pouquinho, ó, volta aqui para as duas. Mais descrição, é um tom sur tom. É uma questão aí, ó, principalmente a Adriane Galisteu, ela tá ali, um tomzinho, dois na iluminação de forma muito discreta, muito suave, muito eriçado ou vaporização, ok? E a Grazi tem aí também essa sutileza, essa delicadeza, nada marcado em mecha, contorno, essa delicadeza aqui. Tá lindo o trabalho, é uma proposta diferente. Tá maravilhoso, moderno, assim como as outras. Porém, é uma proposta com um contraste maior, com hair contour, com uma explosão de luminosidade lá para a ponta maior, mais acentuada, com uma cor mais quente. Consigo entregar esse resultado usando de eriçados e técnica de vaporização. Consigo entregar com as duas, sendo que a vaporização, terminei de criar o projeto, clareou, eu não preciso ficar abrindo os nós, ou o emaranhado, ou o eriçado, chame como você quiser. Por quê? Aquele abrir, naquele cabelo que está úmido, vai criar ali um ponto de atrito naqueles fios que estão com as suas pontes mais fracas, aí, já rompidas pela ação da água, um fio que está mais fragilizado, que pode dar um incômodo para cliente, uma dor, etc e tal. Então, implicante sobre fio, incômodo para cliente, mais tempo teu envolvido. Aí você tem a técnica dos eriçados e você tem a de vaporização que você pode aplicar e entregar esses resultados todos. Qual que você vai optar? Aquela que te dá mais agilidade, mais praticidade, mais comodidade para cliente, te dá os inúmeros benefícios. Por isso que, para mim, é a técnica perfeita. E aqui, Juliana Paz. Olhe Juliana Paz em duas situações. Aqui tá ótimo, né, gente? Juliana Paz, na sua versão mais discreta, lá num fundo mais marrom e com umas mechinhas muito sutis, tom sur tom também. E aí, numa outra situação, onde ela tá naquela proposta mais cheguei. E olhem só a expressão fisionômica dela. Como até a expressão fisionômica nessas duas fotos transmitem o quê? No primeiro caso, mais sobriedade, aquela postura, estou fazendo a minha cara de sexy, mas aquele sexy contido, aquela coisa. Na outra, é aquele olhar mais fatal, uma proposta diferente. E isso tudo com as tuas clientes, com a tua cliente, você precisa identificar também. Aí, dentro disso, você necessariamente precisa altura de tom que a cliente quer a mecha, a nuance que a cliente quer a mecha, ou se ela quer uma mecha mais natural, então mais discrição na entrega do resultado da cor, se ela quer uma mecha que vai ser mais marcada, se ela quer uma explosão de cor mais intensa, sim ou não, todas essas coisas se somando. E aí, nesse cenário das entregas aqui, qualquer uma delas eu consigo com eriçado e eu consigo com vaporização, sim, com os benefícios da vaporização, sim, mas aí é uma questão de saber a técnica, como que aplica de forma exímia, precisa. E a partir disso, criar a distribuição que traga essas possibilidades. Então, níveis diferentes eriçado. Primeira foto, um fundo marrom com umas mechinhas tom sur tom, bem discretas, muito suaves, muito poucas. Segunda imagem, a segunda imagem com mechas lá numa altura de 1,8, dentro de um fundo mais frio natural e dentro de um aspecto de raiz com uma passagem mais dentro do natural, iluminação mais concentrada para a extremidade, hair contour saindo da franja e fazendo hair
não só hair aqui, né? Contorno de todo o cabelo. Podem ver que aquele cabelo que ela tem aqui em cima do ombro, na segunda foto, onde está mais claro, ele vem a iluminação desde baixo. Então, dentro desse cenário todo, detalhes muito particulares que se somam tanto para um caso quanto para o outro e que fazem a entrega do resultado e criam, inclusive, uma personalidade mais discreta, uma personalidade mais sexy, uma personalidade mais explosiva, uma personalidade mais intensa. E isso tudo a gente trabalha com cabelo. E no trabalhar com cabelo, entregar mechas, a gente cria esse cenário todo de possibilidades para os nossos clientes, entendendo inclusive o momento dela. Renata, qual a espessura ideal para deixar de sombras? Depende do quanto que você precisa de clareamento entre esses fios, nos fios de modo geral, tá? Então, o contraste tem que existir entre claro e escuro, e a espessura vai depender de quanto que você precisa clarear. Mas o ideal é que se você for deixar uma mecha negativa entre positiva e negativa, né? A negativa é a mecha escura que fica, a positiva é que você vai clarear. Que você deixe pelo menos ali em questão de 1 centímetrozinho na mecha, na espessura dela. E aí tu vai ter que definir o grau, a quantidade de clareamento que vai precisar para aquele cabelo e a partir disso ir criando as possibilidades. Ah, é um cabelo que vai clarear pouco, vai ser mais sutil, porque cada projeto vai ter a sua necessidade, a sua exigência. E a partir disso, eu vou ter possibilidade de deixar, às vezes, até 2 dedos ou 2 centímetros de mecha em negativo. Então, dentro de cada projeto, necessidade para a tua cliente é que você vai estar criando. Não existe uma regra absoluta, existe conhecimento para ir criar as possibilidades, tá, Elizabeth? Quem mais? Quem mais? Aqui a gente tem também a Isis Valverde com uma proposta nesse conjunto, mais naturalidade naquele cabelo da primeira foto, tem iluminação, no estilo daquele da Adriane Galisteu, lá no começo, quando a gente falou, né? Que tem ali essa naturalidade no tom sutom, muito sutil, no estilo daquele da Juliana Paz também, mas que daí ela tinha um fundo marrom, com umas mechinhas muito sutis por cima. E aí aqui nessa pedida, dando naturalidade até para o personagem que ela incorporava naquela época, porque a gente tem cabelos que a gente vê passar na rua e tem aquelas iluminações, que é aquele efeito muito leve de clareamento que se deu devido à oxidação, clima, tempo, sol, e que a gente consegue reproduzir quando a gente trabalha com a delicadeza e as proporcionalidades, aquilo que eu estava falando, Elizabeth, proporcionalidade, tá? Então, ali eu tenho esse efeito. Diferente dessa outra foto, aonde ela está com essa iluminação mais concentrada, acentuada para as pontas. E a gente percebe, não tem a foto toda, aquela com a cabeça mais baixa, mas aí a gente consegue ver que essa iluminação mais aclarada, mais concentrada, ela está onde? Mais voltada em extensão, comprimentos. Mas o comprimento aqui embaixo, tem franja aqui vindo, e essa franja já vem de uma altura para baixo, gerando luminosidade para dar essa iluminada toda no conjunto. E podem ver como o cabelo, ele traz para fora um ser na pessoa. Ela tá numa postura, num cabelo, numa carinha, tudo angelical nessa primeira foto, e ela tá num olhar mais sexy, numa outra postura, nessa segunda foto. E aí, né, a gente tem possibilidades de estar trabalhando personificação nas nossas clientes, quando a gente entende o que elas querem trazer. Eu sou formada visagista. E a pergunta que a gente faz no visagismo: o que você quer expressar? Como que você quer que as pessoas te vejam? O que você quer botar para fora? Como que você está se sentindo agora? E como que você quer se sentir? Porque quando a gente trabalha no cabelo, a gente consegue fazer a pessoa extrair, botar para fora aquilo que está lá dentro e personificar, e ela se vê naquele cenário e gerar uma transformação nela. Então, vamos lá. Alguém me pediu aqui questão de curso. Ok, o que acontece? Curso morena iluminada na técnica de vaporização. Eu tenho um curso na técnica de vaporização para produção de morena iluminada para essa morena iluminada. Essa morena iluminada é uma técnica exclusiva desenvolvida por mim. E aí, dentro desse cenário, desse curso Morena Iluminada, nessa técnica de vaporização para entrega desse resultado que tem hair contour, que tem saída de raiz já, sem necessidade de fazer esfumado, sem marcação, com explosão de luminosidade para as pontas, sem ter que ficar abrindo eriçado depois, com projeção de como se usa o secador, como se faz essas alturas de diferentes níveis aí entre contraste claro e escuro. Tudo isso, nesse curso, você tem condições. Então, esse projeto, além do que, ele é um projeto exclusivo, desenvolvido por mim.
A técnica de vaporização é uma técnica que eu uso demais, que eu aprendi, que eu uso, ensino para as minhas alunas e sou apaixonada, e as minhas alunas se apaixonam também. Esse projeto foi um projeto que eu desenvolvi, pensei nos mínimos detalhes para facilitar a entrega do resultado com ainda muito mais dinamismo, tempo, praticidade, e é o quê? É a técnica, é como montar, é como entregar o resultado da mecha, é como aplicar a técnica na prática, de forma simples, rápida e sem manchas. Simples, prática e sem manchas para criar o resultado. E aí, o que tem nesse curso? Nesse curso tem o módulo 1, que é a aplicação da técnica de vaporização. Ainda, então, todo o trabalho da técnica com a montagem, divisão do cabelo, como é que é dividido para ganhar essa agilidade e montar ele em barbada de tempo, rapidex, fazer um trabalho maravilhoso, maravilhoso, moderno. Além disso, do trabalho da técnica em si, da apresentação, de como que você faz, como que você divide, como é que você vai projetar ali a distribuição dele para entregar os níveis de contraste, você vai ter como outros módulos aí que se somam adicionais, fora a parte da técnica de vaporização. Vai ter ainda a finalização, eu dou ali também junto, todo um módulo que eu mostro a finalização das mechas e eu cortando, o trabalho de corte sendo executado, adicional a isso, tranca, respiração. Ainda a finalização em ondas, glamour. O que é essas ondas? Essas ondas é aquelas ondas que a gente tem no cenário dos Oscars, que as atrizes querem ir para o Oscar e elas vão para o Oscar, elas vão para suas premiações, elas querem ir para uma noite de gala, aquelas ondas que sai daquela onda tradicional, é uma onda glamurosa, é uma onda que ela por si já é um penteado. Então, eu mostro essa perspectiva desse trabalho de finalização em ondas glamour. Além disso, tem um outro módulo que eu trago possibilidades de penteados aonde tem o quê? Demonstração de técnicas para projetar penteados simples, penteados aí que têm condições de estar trabalhando dentro de um cenário aplicável dia a dia no teu salão, nos finais de semana, quando tiver alguma situação aí de festa, aonde você tiver alguma outra condição que a pessoa te busca para um penteado, que seja um penteado muito usual, então são penteados usuais. E esses penteados usuais mostrando técnicas para serem aplicados neles e técnicas e possibilidades de aplicação em outras situações. Quando eu dei aula na faculdade, uma das cadeiras que eu dei foi técnica de penteado, estruturação de penteado, projeto de penteado. E eu levo algumas dessas técnicas, que são as técnicas primordiais de base, para dentro desse módulo. Ainda, o quinto módulo é fotos para divulgação. Fotos para a tua divulgação, porque não adianta nada você fazer um trabalho exímio e você não fazer uma foto perfeita, você não capturar a melhor imagem, e aí você não valorizar a tua rede social, aquilo que a Josefa falou. Depois que ela fez o curso, ela fez o que? Ela melhorou a rede social, as pessoas chegaram mais, e aí que mora a chave, porque eu sei que o cenário do profissional ele tem que abranger muito mais. O profissional tem que sair da cadeirinha de pensar que ele só faz o cabelo, ponto. Ele tem que saber fazer bem o cabelo, a partir disso ele tem que saber capturar bem a imagem, e ele tem que divulgar bem aquela imagem, para que aquele seu trabalho tenha visibilidade ainda maior e chegue cada vez mais pessoas para essa demanda de trabalho, para aquele profissional ser cada vez mais reconhecido. Então, dentro disso tudo, são 5 módulos muito especiais, pensados em detalhes assim, bem pontuais, para que você tenha chave ali em várias coisas se somando. Tereza está dizendo aqui que esse curso é top, esse Morena Iluminada. Pois bem, né, minha linda? E aí, vamos lá, que a minha bateria está acusando que vai cair. Certificação para quem está aí. E isso aí a gente tem o quê? Lá dentro do curso, o quê? Além de tudo isso, a gente tem todos os módulos, tem tudo isso, detalhe a detalhe. Visto na prática, a gente vai ter ainda 100% as aulas dentro de uma situação de online, que você vai poder assistir nos dias e horários que você preferir, durante um ano, com início imediato. E durante esse um ano, quantas vezes você quiser. Adquiriu agora, entrou agora, assistiu agora, já pode colocar em prática. Amanhã ainda, tá? Começou, adquiriu,
Toca e vai para a prática. E qual que é o valor desse curso? De tudo isso, apenas R$ 147,00 à vista ou 12 de 14,70. Esse não é o valor seria 197. De tudo isso seria R$ 197,00. Porém, hoje eu estou abrindo essa possibilidade, vai ser um tempo limitadíssimo para quem tiver interesse em adentrar adquirir esse curso, certo? Apenas R$ 147,00 à vista, ou tem possibilidade de fazer no cartão em até 12 vezes de apenas R$ 14,70, para quem aí tinha me pedido a respeito, ok? Mas corre, garante, aproveita, por quê? Pouco tempo. E esse pouco tempo depois não adianta dizer que eu reclamei, que eu não avisei, reclamar que não avisei. Então, oportunidade. Ó, Rafa colocando aqui, ou Tamara, não sei. Opções disponíveis também de Pix à vista e boleto à vista. Então, gente, opções é o que não falta. Valor é isso, por tudo que vai agregar. É uma técnica, veja bem, é a técnica, a demonstração da técnica. Técnica exclusiva dentro do cenário. É vaporização com croquis, com projeto exclusivo desenvolvido por mim, somado para a entrega da morena iluminada, e depois você pode criar os teus projetos adicionais com o cenário do conhecimento da vaporização da forma correta como se aplica. A partir disso, mais todos aqueles outros 4 módulos que eu coloquei aí, por apenas R$ 147,00 à vista, hoje, ou 12 de apenas R$ 14,70. Era o valor de 197, porém era. Então, não precisa ser cartão apenas, pode ser cartão, boleto ou Pix, no à vista. E as 12 vezes, ok, aí no cartão. Ok, gente, ok. Garantia incondicional de 7 dias. 7 dias ainda, garantia incondicional. E aí, link nos comentários e fica aí o momento para você fazer a tua inscrição, garantir morenas iluminadas, lindas, divinas, maravilhosas, abraçar esse nicho, transformar possibilidades aí que você tinha, eu entregava eriçados, mas você pode ter muito mais tempo ganho na tua vida por trabalhar a técnica de vaporização. E aí, dentro desse cenário da técnica de vaporização, diminuir o teu tempo sem ter que ficar abrindo aquele cabelo, ter condições aí de não mancha, ter condições de, executar, realizar, criar, voar, viajar, transformar. Então, link do curso na minha bio, aqui no Instagram, link o Rafa deixou por aqui, mas agora quando eu fechar vai sair, o Rafa ou a Tamara deixaram aí, e a partir disso a gente tem o quê? Pouco tempo dessa possibilidade disponível. Então, corre garantir, avisa para mais colegas dessa possibilidade. Gente, um beijo gigante para quem esteve aqui presente. Quero ver vocês arrasando em Morenas Iluminadas, fazendo um diagnóstico muito bem feito com as clientes de vocês, criando projetos que realmente tragam a essência dessas suas clientes para fora, que tragam ali a realização delas, que vocês não percam cliente porque não passou no teste de mecha do loiro, que vocês saibam as alturas de tom para entregar mechas lindas e morena iluminada para as clientes de vocês, que vocês saibam como conduzir esses resultados e que a partir disso vocês sejam reconhecidos. E nesses reconhecidos, vocês transformem a história. Educação, conhecimento, é investimento. E é esse que traz cada vez mais resultado, cada vez mais retorno. E é esse que vai cada vez ampliar o quê? E transformar a tua história em amplos aspectos para você ter o reconhecimento que você quer e você sonha, para você e para vocês. Gente, boa noite. Beijo gigante. Deus abençoe e fique com Deus. Tudo de bem, tudo de bom. Tchau.